Começa agora mais um Sindinap Saúde, que é um quadro do podcast dos aposentados. E hoje vamos tratar de uma questão fundamental para a população idosa, que é o hábito e a necessidade de se ter uma alimentação quando você faz parte da população 60 a mais. E para falar sobre isso, vamos receber o médico nutrólogo Tiago Gonçalves, que é especialista em geriatria e reabilitação do idoso, diretor clínico dos Hospitais Santa Maggiore em São Paulo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Doutor Tiago, bom dia, tudo bom? Bom dia, Cíntia, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Doutor Tiago, em nosso programa a gente vai conversar sobre um tema tão importante que para o idoso e para os seus familiares, que é ter uma boa alimentação. Eu digo isso porque, como eu te expliquei antes do programa começar, eu também tenho uma mãe idosa que reside comigo e sei a dificuldade que é fazê-la se alimentar. Doutor Tiago, o senhor estava me falando que é nutrólogo. E qual é a diferença entre um nutricionista e um nutrólogo? Porque quem nos assiste às vezes não tem a noção de... Esse conhecimento, isso, né? Isso é uma mesmo. dúvida muito comum, Cíntia. Na verdade, o nutrólogo é um médico que faz uma residência, uma especialidade em nutrologia, que é o tratamento das doenças, englobando a alimentação nesse tratamento. Então, esse nutrólogo ele vai pedir exames, ele vai receitar medicamentos para o seu colesterol alto, para controlar sua glicemia, desde o tratamento da obesidade, que é tão comum, e no envelhecimento a questão da sarcopenia, da desnutrição, que é muito comum nessa parte do envelhecimento, e na reabilitação do idoso. O nutricionista ele vai cuidar, claro, essencialmente da elaboração do cardápio, de diagnosticar as doenças nutricionais, mas o cuidado é em conjunto, né? O médico nutrólogo com o nutricionista, cada um na sua área, atuando para melhorar a saúde do nosso paciente. Ai, que ótimo. E você é ex-presidente da Associação Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Só para explicar para quem nos assiste, Sim. o que é isso? Porque eu tenho noção que a enteral é alimentação via sonda. Isso. E a parenteral é quando a via sonda não está Isso. suprindo os nutrientes. É isso mesmo? A Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral é a sociedade vinculada da parte da nutrição, onde são aqueles pacientes que eles não conseguem ingerir alimentação por boca, por demências avançadas, por doença de Parkinson, que podem comprometer a deglutição. Então a gente tem necessidade de passar sondas ou gastrostomias, que são dispositivos que vão direto ali no tubo digestivo. Então a pessoa não se alimenta por boca. E a nutrição parenteral é aquela pela veia. Tem pacientes que, infelizmente, às vezes não conseguem nem por sonda nem por boca. E aí a gente precisa nutri-los por soro mesmo, por veia, né? Então essa é o tipo de nutrição especializada. E no idoso, infelizmente, muitos idosos no envelhecimento, né, devido a doenças neurodegenerativas, eles podem ter necessidade de um momento começar a se alimentar por esses dispositivos. É comum, né, com o passar dos anos, quando se chega à terceira idade, ter essa dificuldade, né, de deglutição, né? Isso, Cíntia, isso se chama disfagia. Por isso que a pessoa engasga tanto? Exatamente. O primeiro sintoma do paciente, da família, é o engasgo. Isso é muito complicado, às vezes, quando a pessoa não tem conhecimento disso em casa, porque o engasgo, quando o idoso engasga, ele começa a criar uma repulsa pelo alimento, porque ele sabe que se ele comer, se ele tomar um copo de água, ele vai engasgar. E a sensação do engasgar, de falta de ar, de mal-estar, é muito ruim. E ele pega a repulsa, então ele não quer mais ingerir aquele alimento. E aí o que acontece? Ele começa a desidratar, desnutrir, perder peso. Então, por isso que a gente recomenda sempre o idoso que ou ele tem engasgo, ou tem aquele pigarro, ou depois de uma alimentação, aquela voz que fica molhada, né? Aquela voz metálica. Sei. Aquilo é porque o alimento ou a bebida está penetrando na corda vocal. Então, isso não está certo. E muitas vezes eles começam a ter pneumonias também. E a gente não sabe por que ele está tendo pneumonia. E aí, quando a gente vai investigar, é isso mesmo, essa disfagia. Na vez de o alimento estar indo para o estômago, ele vai para o pulmão. Nossa. E aí esse idoso começa a ter... Então, quem tem muita pneumonia, engasgo, tosse, precisa procurar um médico, um fonoaudiólogo para realmente verificar. Às vezes a pessoa acha que é coisa da velhice, até a gente fala, ai, tô ficando velho, engasguei. Engasgou. Não Mas é normal. né? Tem que procurar
procurar um profissional, porque isso é disfagia e aí precisa adaptar a alimentação e, às vezes, em casos mais graves, passar mesmo uma sonda até fazer o tratamento, se o tratamento for reversível. Ai, que bom, é bom saber. Com E certeza. falando em alimentação, quais as principais alterações nutricionais que se tem no envelhecimento? São várias, né, alterações. Na verdade, o processo do envelhecimento já altera o nosso corpo como um todo, né? Uhum. Então, só para todo mundo lembrar que o idoso ele sente menos cheiro, ele tem menor paladar, então tudo isso precisa ser aguçado no idoso. Então, uma comida ela tem que ter mais tempero, ela tem que ter um odor um pouco mais saliente para que ele consiga ter aquele desejo de comer. Então, às vezes a gente fala, às vezes o médico, o nutricionista, ele restringe tanto a alimentação, olha, coloca menos sal, faz isso, e aí a Isso. pessoa que não vai comer de jeito nenhum. Então, a gente sempre tem que pesar as condutas e as medidas que a gente vai tomar para que ele coma, porque ele precisa se alimentar. Então, só lembrar disso e uma outra coisa, né? Você comentou da sua mãe, idosos tomam muito medicamentos. E dentro desses medicamentos, um dos efeitos colaterais mais comuns é a inapetência. Muitos idosos tomam antidepressivos, ansiolíticos, né? Medicamentos, às vezes, para controle neurológico, e o efeito colateral deles é a perda do apetite. Tá. Então, a gente reúne isso chama anorexia do envelhecimento, é a Uhum. falta do apetite do envelhecimento. Uhum. Além disso, as pessoas idosas elas fazem menos atividade física, elas Tá. ficam mais em casa, né, comparando com o Sim. adulto normal. Então, o gasto energético delas é menor. Então, elas têm menos fome porque elas gastam menos energia, né? É Então, verdade. a gente, como também filho, família, a gente tem que entender também, olha, o meu pai, o meu avô, ele não vai comer o que ele comia há 10 anos atrás, porque o gasto energético dele é menor, né? Uhum. Claro que ele precisa se alimentar para não Sim, desnutrir, sim, mas a alimentação ela tem que ser adaptada, ela tem um sim. outro formato no envelhecimento. É verdade, você me falou da questão de temperos. Isso. Quando você trata da alimentação de doce, você acha que tem que colocar aquele tempero leve, e às vezes é o contrário, né? Porque a pessoa perde o apetite, então Isso. você tem que tornar a comida atrativa, né, para ele, Exatamente, né? né? A gente costuma, né, quando vai fazer palestras com idosos ou dar aula sobre isso, sempre tem que ter muita cor no prato, tem que ter um tempero, exagerar em ervas no tempero e tudo isso para dar mais sabor para que ele consiga ter, porque ele já tem uma diminuição do paladar, né, e do olfato. Então você precisa aguçar mais esse apetite para ele conseguir se alimentar bem, senão Ai, realmente ele vai curioso parar isso. É ótimo, é de se bom alimentar. saber, né? Tá vendo você que está em casa? Se você prepara a alimentação do seu pai, da sua mãe, de um parente seu que seja idoso, pode fazer aquela comidinha caprichada, temperadinha, no gosto dele, né? Porque não adianta você economizar no tempero e ele ficar sem apetite, Com né? certeza. Doutor Tiago. E o senhor também falou do exercício. A pessoa que Isso. pratica exercício mesmo na velhice, quando ela era mais jovem, ela praticava mais. Dá uma Isso. diminuída no ritmo, né? Diminui o ritmo e tem, vocês já devem ter ouvido falar do termo sarcopenia, né, que é a perda de Uhum, massa muscular no sim. envelhecimento. E não é só no envelhecimento, né? A partir dos 40 anos a gente já começa a perder 1% de massa muscular por ano. E depois dos 70 aumenta muito essa perda, né? A gente chega a perder com 70, 75 anos até 50% da massa que você tinha na fase adulta. Essa redução prejudica muito a mobilidade do Sim. idoso, né? Ele precisa às vezes de um cuidador, de um familiar que ajude ele a levantar da cama, de levantar de uma cadeira, até a mobilidade de ir de um cômodo para o outro, né? Uhum. Então a gente precisa tentar prevenir. Essa sarcopenia, claro que ela não, a gente não consegue prevenir ela totalmente, mas tem como a gente amenizar os efeitos da sarcopenia com uma atividade de resistência. Então a gente sempre orienta o idoso, por mais que pareça, né, um pouco agressivo, mas precisa fazer um treino de musculação. Não é claro que não é a Entendi. musculação que um adulto faz, mas ele precisa ter um treino de musculação, ele precisa ter às vezes suplementação de proteína, né? Esse idoso ele precisa ter proteína. E é muito comum o idoso, você estava comentando da sua mãe Uhum. também, que às vezes troca a proteína por carboidrato, Sim. por um lanche, por um pãozinho Por com manteiga, por um doce. bolo, por um doce e para de comer proteína, que é essencial para a massa muscular, porque às vezes tem dificuldade mesmo de mastigar uma carne, um frango, porque tem às vezes a disfagia, que esses alimentos são Sim. mais duros, né? Então é Sim. mais difícil de mastigar. Então tudo isso colabora para ele perder mais massa muscular. E a gente tem que ir ao contrário, né? A É gente precisa verdade. elaborar proteínas que sejam mais macias ou suplementos líquidos mesmo para Ah, é eles bom. ingerirem, É né? Para verdade. ir não trocar por um carboidrato. Sim, e eu tento explicar para ela que tanto o carboidrato
importante para dar energia e a Sim, proteína na questão para da construir o músculo. massa. Isso mesmo. Mas é bem difícil, É viu? difícil, É é difícil. difícil. E o senhor indica que a pessoa comece a cuidar dessa questão da alimentação a partir de que idade? Você me falou da questão da perda da massa magra. Isso. E a alimentação, com que idade a gente começa a se preocupar? Todo mundo pergunta para mim assim, quando eu procuro um geriatra, né? O geriatra é a partir do momento que você começa a ter um envelhecimento mais acentuado. A partir dos 40 anos a gente já começa a ter Ai, esse meu declínio. Deus. A partir dos 40 anos, a gente já começa a declinar a nossa capacidade funcional. Então, a partir dos 40 é 1% de massa e 3% de força por ano que a gente perde, né? Força muscular. Então, é a partir desse momento que a gente tem que focar, claro, alimentação toda a vida, mas com acima de 40 anos, focar numa alimentação balanceada, não esquecer de atividade física no mínimo 3 vezes na semana, principalmente musculação, ingestão de proteínas, né? E principalmente no paciente idoso, uma coisa muito interessante o brasileiro ele consome muito carboidrato de manhã, muito, porque é Sim, aquele café da manhã com pão, com bolo, e não come muita proteína de é manhã, não é que nem o verdade. Tem gente norte-americano. que não come proteína Não come nenhuma, pão com nenhuma. É manteiga e café pãozinho com com leite. manteiga, um bolinho e café É, com leite. E aí você não tem nada de proteína. E no idoso a gente sabe que ele precisa ter pelo menos 3 refeições com proteína. Então ele precisa ter café da manhã, almoço e jantar. sim, Então, claro, vai comer o carboidrato, mas precisa ter no café da manhã um ovo mexido, ou um iogurte, ou algum outro tipo de proteína, um queijo branco. Café da manhã tem que ter alguma proteína, pode ser ter proteína animal, proteína vegetal. Proteína vegetal mais comum do brasileiro é feijão, né? Feijão é proteína vegetal. Então, ou feijão, ou um frango, ou um peixe, ou uma carne, mas precisa ter. Né? Eu é sempre falo, qual verdade. o tamanho dessa proteína no almoço e no jantar? É sempre o tamanho da Da palma da mão. mão. Então, olha a sua palma da mão, vê o tamanho da sua palma, é o tamanho do bife que você tem que ter no teu Se for prato. no, pesando, é mais ou menos, digamos, uns 100 gramas. Uns 150 gramas, Ah, 150 tá. a 180 gramas, se Que você é for o pesar, ideal, que é o né? ideal de proteína que ele precisa ter na refeição, no almoço e no jantar. E é importante até na fase adulta Sim, você já ter consciência dessa necessidade de montar isso. um prato equilibrado, não só carboidrato. Porque no Perfeito. almoço tem gente que coloca batatinha, coloca arroz, coloca purê, e só Isso. nessa brincadeira já vão 3 carboidratos e Três. nenhuma E proteína, nenhuma né? proteína, precisa, porque como a gente começa a declinar com 40 anos, se você for cuidar disso com 60, 65, a sua curva de perda já está lá embaixo, então é mais Sim, difícil você subir na curva. Então, se você começa a cuidar já com 40 anos, esse declínio é mais lento e menos agudo, né? Então, você consegue manter essa massa aí até os 80, 85 anos de forma mais fácil. e às vezes a pessoa não emagrece, tá engordando e fica preocupada com o peso e fala, mas eu como tão pouco. O problema é que come pouco e come errado, Come né? errado, come, não sabe balancear os macronutrientes, então coloca muito carboidrato, pouca proteína. Lembrar que carboidrato, a digestão é muito rápido e a Uhum. saciedade é rápida. Então você come o carboidrato, depois de uma hora e meia, você vai ter mais fome. E Ah, aí é você vai comer verdade. mais É carboidrato. verdade. O ideal é atrelar, É né? Os balancear dois, né? carboidrato, proteína e gordura de qualidade boa, né? Então as gorduras mais É saudáveis, né? verdade. E a gente estava falando de café da manhã, o nosso diretor Jânio, ele enviou uma pergunta, o Jânio do Espírito Santo, que ele quer saber o que é melhor, margarina ou manteiga, ou nenhuma das duas? Na verdade, a gente sempre, há um tempo atrás, a gente orientava mais a manteiga por ela ser natural. O grande problema é que a manteiga ela é muito rica em gordura saturada, Hum, né? Aquela gordura que realmente vai comprometer as coronárias, né? E entendi. tem maior risco de depósito de placa de ateroma, placa de gordura. Antigamente, as nossas margarinas, elas tinham muita gordura trans, né? Aquela gordura também que é ruim, né? Uma Uhum. gordura fabricada. Mas as margarinas atuais já teve uma legislação para reduzir essa Hum. gordura trans. Então hoje a gente fala, claro, não é o mais saudável, manteiga ou margarina, mas a margarina ainda causa menos dano metabólico do que a Nossa, manteiga, né? nossa, é bom saber. Então a gente orienta a margarina, claro, olhar ali no rótulo se não tem gordura trans, né, e outros aditivos, mas com uma quantidade pequena Sim, também, é né? importante sempre olhar o rótulo, né? Quando você vai Exatamente. comprar um alimento que você fica na dúvida. Isso mesmo. Não é proibido comer a manteiga, mas também tem que ser com muita moderação, né? A gente sabe que é Sim, outro sim. paladar, um outro sabor, mas se for comer
de uma quantidade pequena por dia também não vai causar O mal. importante é ter equilíbrio, Equilíbrio né? e moderação. Isso mesmo. Tá certo. E muitas vezes, com o passar da idade, o mecanismo do organismo ele muda, né? A questão de digerir o Sem alimento, dúvida. a reação a alguns alimentos. Quais Sem dúvida. alimentos que a pessoa idosa precisa evitar? Na verdade, o corpo ele envelhece como um todo, né? As pessoas às vezes pensam assim, só vai estar envelhecendo a pele ou está envelhecendo o coração, o rim, mas o tubo digestivo, o intestino, o estômago, eles envelhecem também, né? Sim, Então, além de tudo, esse idoso toma ali muitos medicamentos. A grande maioria é. dos idosos tomam mais de 5 medicamentos por dia. Quando não toma é porque não vai no médico. E Porque, você ou se não, ter toma consciência aquele do que que precisa. vai na farmácia e compra sem receita, mas eles tomam. E o grande problema é que esses medicamentos, muitos eles tomam medicamentos para estômago, que diminui o ácido gástrico, né? Os prazóis, omeprazol, pantoprazol, e isso diminui também a digestão dos alimentos. Então, quem toma esses medicamentos, esses prazóis, esses remédios para estômago, tem que entender também que a hora que o alimento chega ali, a digestão é pior, a digestão não é tão boa. Difícil, Melhora a né? dor do estômago, mas a digestão fica comprometida. Mas alimentos que o idoso tem que tomar muito cuidado é o café, né? O excesso de cafeína está associado à osteoporose, né? A perda de cálcio do osso, né? E alimentos que tenham muitos corantes, né? Então, hoje, corantes, aditivos químicos, hoje a pessoa fala, eu não como muito sal na comida, mas quando você vai ver, ela está comprando várias coisas industrializadas no mercado. É o alimento processado. Processado, e às vezes não sabe que é processado. Quando você pega alguma coisa no mercado, ali na prateleira do mercado, que ela vem numa caixa ou num saquinho, você já tem que imaginar que para estar ali e ter uma validade de 1 ano, é porque está cheio de sal dentro, né? Nada fica válido ali, uma bolacha não tem como ficar válida ali 1 ano, né, dentro de um saco. Então, é sódio que é colocado para conservar esses alimentos. E o excesso de sódio aumenta a pressão, danifica o rim, né? A gente nunca teve tantos pacientes com doença renal crônica em diálise, como está tendo no Brasil. Para ter uma ideia, o consumo de sal por dia recomendado, né, no mundo são de 5 a 6 gramas de sal de cozinha, e o Brasil está consumindo 21 gramas. Nossa. Né? Então são 3 vezes mais de sal. E o que isso causa? Pressão alta, problemas renais, doença renal crônica, diálise. Então, tudo isso a gente está tendo impacto agora. E isso precisa ser mudado o mais rápido possível. É verdade. Eles me falaram uma vez que quanto mais o alimento dura, Isso. mais conservante ele tem. Se você Exato. deixar fora da geladeira o alimento durar muito, Exatamente. é porque o nível de conservante nele é muito E alto, hoje né? você vai no mercado, é fácil, você pega uma caixinha ali de qualquer alimento, você vê que a validade é 2, 3 anos. E esse é o que você tem que fugir. É Quando verdade. pega, ou um pão, né? Idoso gosta muito, às vezes não tem o pãozinho ali pronto e vai lá compra o pão pronto de Pão de forma. forma, né? Quando olha ali e vê uma validade acima de 1 semana nesse pão de forma, é porque ele está cheio de aditivo químico, né? Para conservar. É verdade. Essa questão do rótulo, Isso, é bem da importante. embalagem, você lê, é muito importante. Até porque tem vários pães que são vendidos como integrais e não E são, não né? são, né? Lembrando que o pão, para ser integral, ele tem que ter mais de 50% de farinha integral, né? E a grande maioria, para ele ficar macio, é 30, 35%. Então, não é integral. Senão não fica. Acredita-se que ele não fica agradável ao Isso, palador comum, né? exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é uma propaganda enganosa, né? Porque ele não é Sim. integral. Sim, é verdade. E o nosso diretor Tomás de Pernambuco, ele fala que ele adora comer carne suína. Ele quer saber se faz mal a carne suína. Não, muito pelo contrário. É uma das carnes mais saudáveis que existem, a carne de porco, tá? Por quê? Diferente da carne bovina, ela tem a gordura da carne, né? A da bovina, ela entrelaça as fibras, né? Então, assim, você tem uma gordura que infiltra a fibra muscular, né? Dentro da carne bovina. No do porco, não. A gordura, ela fica só externa, ela fica na capa. Então, quando a gente remove aquela gordura, essa gordura, ela não penetra na carne. Então, a carne, por isso que ela fica um pouco mais seca, mas ela é mais saudável, ela tem mais proteína. Enquanto a gordura da proteína de boi, né, bovina, da carne vermelha, ela infiltra. Então, por mais que você retire lá o pessoal que
come uma picanha e depois no prato retira ali, não adianta, porque ela já entrou dentro da carne, né? Ela já tá cheia de gordura. Então não Sou eu na adianta. vida. Então não tem problema. É que nem o frango também, né? Se for cozinhar com a pele do frango, a É. gordura já entrou na carne do frango, então não adianta. É porque a gordura dá mais Dá sabor mais para a sabor, carne deixa mais mesmo. macia a Porém, carne. É, né? exato. Mas agora a carne suína, né, a carne de porco, ela não faz esse mecanismo, né? Mesmo você cozinhando com a gordura, ela, se você retirar Ah, depois, nossa. ela não capta dentro da Por isso. carne. E se tem tanto preconceito contra a Sim. carne de porco, eu acho que É mais é pelo passado, né? Pelo isso. preparo, pelas condições da criação dos porcos, né? Sim. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje já tem uma rede muito confiável, né? De Sim, sim, aquisição tem dessa carne. regras, Tem regras, né? né, sanitárias, então é uma carne muito saudável É mesmo. ótimo. E a carne bovina, ela tem uma maior dificuldade de digestão. Ela não Sim. seria indicada à noite para um idoso? O idoso, a gente sempre orienta na parte da noite, por conta do metabolismo dele, o gasto energético mais reduzido, alimentos mais leves. Então, se for comer uma carne moída ou uma sopa com carne Hum, batida, a digestão fica muito mais fácil. Lembrem que esse órgão, dentro do paciente idoso, os órgãos estão todos envelhecidos. Então, se você comer ali uma carne que você comia com 30 anos, a digestão não vai acontecer no mesmo ritmo, né? uhum. Ainda mais porque ele toma medicamentos, toma esses remédios para estômago, que deixam o estômago mais paralisado, então ele pode ter aquele peso, aquela plenitude gástrica, né? Ficar empachado, como eles falam à noite. Ah, Então a gente entendi. orienta uma dieta um pouquinho mais leve, com alimentos mais macios, alimentos mais cozidos, né? E tem algum horário que, tipo assim, depois desse horário não é legal se alimentar? Depende muito da rotina deles, né? Mas geralmente a gente não recomenda depois das 9 da noite, né? A alimentação, porque aí a questão toda hormonal já está caminhando ali para o processo do sono mesmo, né? Então a digestão fica mais É comprometida bom depois das nove da saber. É noite. bom saber. Agora, na questão de hidratação, muita gente Certo. não toma água. Conversamos também sobre isso, Sim, sabemos, isso é um caso. Qual que é a importância da hidratação para os idosos? é essencial. Não sei se todos sabem desse dado, mas a maior causa de internação em pronto-socorro geriátrico é desidratação. Né? E o idoso não sente a desidratação como um adulto sente, né? O adulto ele começa a ter a boca seca, ele vai atrás de um copo de água, um líquido, porque ele sente que ele está desidratado, ele sente que ele está com uma sensação de desidratação. O idoso ele não sente. Muitas vezes a familiar vai perceber porque está urinando pouco, quando vai urinar, a urina está muito concentrada, e é uma causa muito, no idoso fica muito grave a desidratação, porque eles fazem uma alteração que chama delírio hipoativo, eles ficam sonolentos, eles às vezes param de caminhar por conta da desidratação, né? Então às vezes precisa internar, tomar soro, às vezes compromete até a função do rim, eles fazem uma disfunção do rim, quase uma insuficiência renal por desidratação, para você ver como é importante. Nossa, Quanto que a gente orienta de líquido para o idoso? Isso está bem estabelecido, né? Então, mulheres, né, no mínimo ali 1,8 litros de líquido e os homens no mínimo 2 litros. A conta, né, para ficar um pouco mais difícil, mas é 30 ml por quilo. Então, se você tem, por exemplo, 70 quilos e é 30 ml por quilo, você precisa tomar ali em média 2 litros e 100 ml de líquido, né? A gente nunca não fala só água, porque muitos não gostam de tomar água, porque não tem gosto. Pode ser líquido, claro que tem que ser um líquido saudável, né? Não adianta trocar a água por um refrigerante, né? Então, mas se for fazer um suco natural, ou uma água de coco, ou uma água saborizada, a gente sempre fala, né? Como eles têm um paladar muito dificultado, de colocar um sabor na água, uma erva, um limão, geralmente melhora a hidratação. Ou chá também, às vezes gosta é de tomar chá, chá, chá leite, gelado. chazinho gelado Quem, ou um leite leite, também? também entra na hidratação, né? Então, dependendo da cultura da pessoa, né? Às vezes a pessoa é do chá, né? De tomar chá da tarde, faz um clube, a gente sempre fala assim, às vezes fazer um clube de leitura com os amigos idosos à tarde. Então, vai lá, fazem chá, fazem alguma atividade, que sempre as atividades sociais também você melhora a hidratação, né? Você serve ali alguma coisa para se hidratar e eles começam a tomar mais Ah, é água. muito É uma bom dica que a assim, gente né? dá É. também. Você deu dicas na questão da hidratação. Quais as dicas que você daria na questão da alimentação? A gente já falou anteriormente que tem Isso. idosos que perdem o apetite. Além Isso. de fazer uma alimentação
construir um alimento mais atrativo, com um sabor que atenda a necessidade do idoso. Tem mais alguma dica? A alimentação, além dessa questão atrativa, né, de tentar, e também a mesma coisa da reunião, né, de amigos, porque também o idoso, quando ele come sozinho, ele come muito menos. Verdade. Quando você está comendo de frente com uma pessoa, com um amigo, e eles estão muito embotados, isolados, né, porque às vezes os filhos trabalham o dia todo, às vezes não tem ninguém ali próximo para eles sociabilizarem, e eles comem menos. Então, o ideal é sempre que coma com alguém, né, de preferência ou um filho ou da mesma idade, e que quando eles comem, isso tem vários estudos, quando eles comem conversando com alguém, eles ingerem 300 calorias a mais do que se eles tivessem comido sozinho, porque eles não estão Não percebendo percebem, e né? estão se alimentando. Então, é uma dica boa e sempre, no mínimo, ali 3 refeições. O café da manhã, almoço e jantar, e colocando, não esquecendo dessa proteína, né? Então, no café da manhã, a gente sempre fala, como não vai ter ali carne, nem, né, nada mais, né, de uma proteína mais de alimento de refeição, mas então colocar um ovo mexido ou um queijo branco, para não esquecer dessa proteína, principalmente no café da manhã, para que você mantenha a síntese da massa muscular ativa. Sim, isso é muito Isso é importante, super né? Se importante. as pessoas em si, a maioria não tem consciência, né, dessa Não tem. E importância. o idoso, né? Hoje, quando você vai no mercado, o que é mais fácil você comprar no mercado são os carboidratos, né? São os É, saquinhos prontos de carboidrato, de tortas, de pães, né? E a proteína realmente é mais difícil de fazer, é. né? Então precisa cozinhar muitas vezes. Então, só que não esqueçam que essa proteína é o que mantém vocês de pé, saudáveis, né? Lembrar que o músculo ele dá imunidade também, porque é proteína, proteína dá anticorpo. Então não se esqueçam da proteína na dieta. É verdade, é importante mesmo. E como que as doenças crônicas, comum na terceira idade, Certo. diabetes, hipertensão, podem influenciar a dieta dos idosos? Muito, muito, Cíntia, porque assim, por exemplo, diabetes. Se esse paciente se alimenta bem, se ele tem um bom controle, se é um diabético tipo 2, né? Aquele diabético que é por alteração metabólica mesmo. Se ele perde peso, ele controla a alimentação, muitos deles eles param de tomar medicamento. Tem muitos casos que quando você controla a dieta, o paciente perde peso, mesmo idoso, os medicamentos você consegue reduzir ou até tirar, Ah, mesmo, é? mesmo os pacientes hipertensos, né? Então, são doenças que podem ser prevenidas, mas existem um controle. Quando a gente consegue equilibrar a dieta com o tratamento, às vezes a gente consegue até retirar a grande parcela de medicamentos. Agora, a questão de outras doenças, como o câncer, a gente já sabe que 30% dos casos de câncer eles são associados à má alimentação, né? Então, excesso de gorduras saturadas ou produtos aditivos químicos. Então, a gente já tem isso bem certo e por isso que cada vez mais a gente tem que manter a dieta aí balanceada, equilibrada, saudável, mesmo a despeito de tudo que tem no mercado, industrializado, processado, né? A gente tem que sempre focar nesses alimentos mais naturais possíveis. E se a pessoa, quando ela é nova, você falou da questão de gordura, da ingestão de carboidratos. Se a pessoa ela vem de uma juventude, de uma vida de excessos de gordura, Certo. carboidrato, se chega na terceira idade, na velhice, ela dá uma freada nisso. Adianta dar uma segurada? Adianta, Cíntia, não é o ideal, né? Mas assim, a partir dos 40 anos, se você começa a mudar o seu estilo de vida, ter uma alimentação mais saudável, controlada, fazer suplementação de forma correta, acompanhamento médico, nutricional, você consegue sim melhorar, chegar no envelhecimento de uma forma mais saudável, mas isso precisa começar ali a partir dos 40 anos, que é a fase que a gente começa a realmente Ah, declinar entendi. nossa funcionalidade. Entendi. Porque também tem a questão, minha mãe, ela fumava, né, Sim, muito. E aí faz um ano mais ou menos que ela parou. Eu explico para ela, você não vai recuperar a saúde que você perdeu. Os sim. prejuízos estão aqui. O que você vai fazer, você não vai continuar piorando a sua situação, Isso, né? Então é importante, mesmo na alimentação, a isso. pessoa começar a equilibrar, porque ela Sem começa dúvida. a frear esse Isso, processo, isso. né? E até pelo hábito dela, né? Ela parou de fumar, então agora ela entende que ela precisa ficar mais saudável. Uhum. Então uma coisa vai carregando a outra, né? E é super importante. A gente sempre tem que estimular a mudança do hábito de vida, mas infelizmente é uma das coisas mais difíceis, né? O idoso É. ele prefere tomar um remedinho ali, ou dois, três, do que mudar um hábito de vida. Isso é Nossa, é muito difícil difícil. É mesmo. muito. Até porque quando a pessoa vai ficando idosa, vai Isso. ficando
mais teimosa, acha que, Isso, já tô velho, me deixa curtir isso. a vida, me Mas deixa aproveitar. Mas é importante ter é uma isso mesmo. alimentação saudável para ter uma velhice, Sem uma dúvida, né? boa velhice, poder aproveitar a vida, né? Com Na melhor certeza. fase da Na vida. melhor fase da Ficar vida. doente, Com melhor qualidade de vida. A gente sempre sim, fala isso, né? sim. Evitar ela ficar doente, acamada ou ter uma evolução de uma doença neurodegenerativa. Então, se conseguir cuidar o mais precoce possível, vai ter uma melhor qualidade de vida. É isso que a gente prospecta. É, tá certo. E qual é a dica prática que você daria para os familiares e para os cuidadores para garantir uma alimentação saudável para os Isso. idosos? Eu acho que a primeira dica para o familiar, para o cuidador, porque aqui no Brasil, né, cultura latina, o alimento é muito tido como um carinho, como um afeto, né? E às vezes você olhar para um idoso e ver que ele não está se alimentando gera uma angústia muito grande na família, no É, cuidador. Então, a primeira coisa é sempre pensar, esses idosos eles não se alimentam da mesma forma que eles se alimentavam anteriormente, né? Durante o processo do envelhecimento, reduz gasto energético, eles sentem menos fome. Então, isso já é um ponto. Não vão querer que ele se alimente de uma forma demasiada, porque eles não vão ter apetite para isso. O segundo é sempre verificar a prescrição do que eles têm tomado de medicamento. Tentar, às vezes, ir voltar no seu médico, verificar se os medicamentos estão nos horários corretos, porque muitas vezes os medicamentos eles causam a falta de apetite, às vezes toma algum antidepressivo que tem como efeito colateral a anorexia, então verificar essa questão da prescrição médica. A gente tem alguns estimulantes de apetite, quando necessário a gente passa alguns medicamentos para estimular esse apetite. E o terceiro ponto é o fracionamento dessa dieta e a qualidade dessa dieta. Então, você que é filho, cuidador, sempre melhorar a qualidade dessa alimentação, café da manhã, almoço e jantar. No café da manhã ele não come ovo, ele não come nenhuma proteína, então será que a gente não precisa colocar um suplemento de proteína, né? Um suplemento líquido em pó que ele consiga tomar ali misturado com uma vitamina de frutas? No almoço, checar se realmente tem a quantidade de carboidrato, gordura, proteína. Então, sempre ter essa visão da qualidade do alimento, né? Porque, infelizmente, os idosos eles fogem muito por carboidrato e o carboidrato não vai dar saciedade, não dá a qualidade que eles precisam durante esse processo. é uma boa dica. E se a pessoa, se o familiar perceber que o idoso não se alimenta de dia porque fica sozinho, e aí tem como compensar à noite? Não, Cíntia, não tem como compensar, porque o metabolismo do idoso ele precisa de pelo menos 3 picos de ingestão calórica. Então a gente sempre coloca o café da manhã, almoço e jantar para que ele tenha, porque ele vai ter uma digestão para você comparar assim um adulto, depois que a gente se alimenta, a nossa digestão varia de 2 a 3 horas. O idoso ele demora até 8 horas para fazer essa primeira digestão. Então, se ele conseguir se alimentar no café da manhã, almoço e jantar, mais ou menos que ele cobre todas as 24 horas do corpo dele de ingestão de nutrientes, de metabolismo do nutriente. Então, a gente sempre fala, tem que ter ali pelo menos café da manhã, almoço e jantar para a gente conseguir manter o equilíbrio. Se você só toma o café da manhã e só tem o jantar, ali à tarde, o período do final da manhã e tarde, você vai estar fazendo o que a gente chama de catabolismo, usando sua proteína do seu músculo, que se for um idoso já tem uma menor quantidade, para produzir energia no corpo, porque você não tem estoque de energia nessa fase, né? O idoso ele não tem os estoques que um jovem tem. Então, esse período todo que ele está se alimentando, ele está usando a proteína do corpo dele, tirando já uma coisa que ele já não está tendo em boa quantidade. Então, isso Uhum. é prejudicial para ele também. Então, a gente evita esses períodos de jejum. É importante, né, a pessoa se alimentar muito bem ao longo do dia. E para o idoso que nos assiste, como facilitar esse planejamento na alimentação de forma a ter todos os nutrientes que ele precisa? Tem alguma orientação nesse sentido, doutor Tiago? Sim, 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 sempre de uma forma bem fácil, né? Claro que daria para a gente falar horas sobre isso, mas no café da manhã, então, um carboidrato, uma proteína e um lipídio, então a gente sempre, uma gordura, né? Então o que que a gente fala geralmente? Pode comer o pãozinho? Pode comer ali um pãozinho, meio pãozinho, uma fatia, 2 fatias, depende de cada um, mas tem que ter uma proteína, que pode ser um iogurte, pode ser um ovo, e pode ter ali uma margarina, uma manteiga, um requeijão, não tem problema nenhum. Não como proteína de manhã, então vá atrás do médico, do nutricionista, né, para prescrever um suplemento ali de proteína para você nesse período. No almoço e no jantar, foi como eu falei, Cintia, no almoço pode ser um pouco mais volumoso, mas no jantar colocar alimentos mais
menos fibrosos, então mais proteínas mais macias, ou uma carne moída, uma proteína batida, ou uma sopa. É bem uma sopa com um pão. Eles sempre gostam, né, de É. trocar ali a jantar por uma sopa, por um lanche. Mas desde que tenha uma quantidade ali de proteína, de carboidrato, né, e que seja saudável. Então essa é a dica maior. Sempre esse fracionamento, mas que cada dieta tenha ali um volume parecido, com consistências adaptadas para o horário do dia. E quando é o próprio idoso que cuida da alimentação, é importante a orientação do nutricionista, do E nutrólogo, sem né? dúvida, sem dúvida. Quando eles próprios fazem, né, parte desse circuito todo de produção, de preparação do alimento, de aquisição, é bom sempre ter orientação médica e nutricional sobre como ele deve preparar e de que forma ele vai preparar esse alimento. É importante, porque às vezes a pessoa não tem consciência dessa necessidade da gordura boa, do Isso, carboidrato e da proteína, que cada um tem a sua função, né? Não pode exatamente. cortar nenhum dos três Não, da às vezes as pessoas falam, alimentação, eu vou né? tirar toda a gordura da alimentação. Só que a gordura é o que produz os nossos hormônios, ele produz nossas membranas das células, então ela tem uma função no organismo, né? Por isso que ela existe, na quantidade necessária, né? Porque dependendo do alimento, às vezes tem um excesso de gordura. E esses alimentos hoje, né, industrializados, que têm aditivos, eles colocam muito, né? Sódio, muita Uhum. gordura para esse alimento ficar mais endurecido, consistente. Então, tudo isso está mascarado. Às vezes a pessoa fala, mas eu não coloco sal na comida, minha Uhum. comida é sem sal. Mas aí quando você vai ver, ele está colocando É, enlatados na alimentação, ele come salgadinho, ele come o pão de forma que está é cheio de verdade, sódio. é Então é o verdade. sódio que está escondido, é enmascarado. E na questão das gorduras, quais são as melhores gorduras? Quais são as gorduras boas para o idoso? A melhor gordura, né? E aí todo mundo pergunta para cozinhar, para fazer alguma coisa, é o azeite de oliva, né? Eu sei que o azeite está muito caro ultimamente, Muito né? caro. Mas é o melhor azeite para se cozinhar, né? O azeite é o extra virgem, tem o extra virgem, tem o, né, o para cozinhar, o para pôr no cru. O importante é que use o azeite, né? O azeite é muito mais saudável que o óleo de Qualquer soja, tipo de óleo, qualquer né? tipo de. Porque as pessoas falam, mas eu troquei o óleo de soja pelo óleo de milho, pelo Óleo de de canola. girassol. É a mesma coisa. Se for para comprar óleo, então use o de soja, que é o mais barato, porque são todos, eles têm o É. mesmo efeito, né? Quando eles são aquecidos. O azeite não, o azeite realmente ele tem propriedade, ele faz parte da dieta mediterrânea, que é a dieta mais saudável do mundo, né? Onde as pessoas, onde tem mais centenários vivendo, né? É a base da dieta mediterrânea. Então, o azeite de oliva, os peixes, né? Os peixes que têm gorduras boas. O principal é o salmão mesmo, é o que tem a maior quantidade de ômega 3. Gorduras boas. O ovo, né? A gema do ovo é riquíssimo em gordura saudável, ômega Uhum. 3, em vitaminas. E de verdura, de frutas, né? E de vegetais, a gente sempre fala do abacate mesmo, que é o que tem Ah, a é melhor bom, né? gordura, né? Ele é calórico, não pode esquecer que Ah, gordura é? tem muita caloria, né? Ele é calórico, mas se você comer de uma forma controlada e moderada, vai te fazer bem. Agora, comer um abacate todo e colocar o açúcar aí fica É, não extremamente adianta. calórico, né? Não Aí adianta. não adianta. O nosso diretor, o Elvio de Alagoas, ele quer saber quais são os benefícios do consumo de ovos, que a gente já falou em parte aqui, e se tem uma quantidade diária para o idoso. Isso é muito bacana perguntar. Todo mundo pergunta, né? Porque o ovo já foi vilão do colesterol, mas a gente sabe que a porção de 6 a 8 ovos por dia, eles não alteram em nada o colesterol da gente. Por dia? Por dia. Então, Com mesmo gema com e a gema e clara? tudo, gema e clara. A clara tem a proteína, então cada ovo tem 6 gramas de proteína. Então, se você comer ali 4 ovos por dia, você está com 24 gramas de proteína. É uma dose de suplemento, por exemplo, de whey protein, é a quantidade de proteína que tem 4 ovos. E a Nossa. gema tem gordura boa, tem vitaminas, então pode comer, não tem problema nenhum. O problema é só o preparo desse ovo, né? Não pode ser o ovo frito ali na gordura, no óleo, né? Então, o ideal é o ovo cozido, ou o ovo mexido, né? Com um pouco de azeite, é mais saudável. Mas pode-se comer de 6 a 8 ovos sem alteração. Ah, mas eu tenho colesterol alto. Não tem problema, ele não é absorvido nessa quantidade para alterar o Ah, colesterol, a produção entendi. de colesterol. E um nutrólogo, ele vê diferença entre o ovo branco e o ovo
caipira, o ovo amarelo? Isso, o ovo amarelo, o ovo caipira, ele tem a quantidade de gordura dele na gema é maior do que o ovo branco normal, né? Então isso a gente já sabe. Mas a quantidade de proteína é a mesma. Mas a gente não vai causar nenhum malefício essa diferença. É só realmente um pequeno aumento de gordura que tem o ovo caipira. E as pessoas, quando ingerem o ovo caipira, o ovo vermelho, elas se sentem mais saciadas, com menor Hum. quantidade de ovos. Ah, entendi, mas isso não interfere Não muito interfere na parte nutricional, na nutrição, né? não, na quantidade mesmo de gordura total não vai interferir. E quando se é idoso, hoje em dia começa a se falar muito, você falou da suplementação do whey protein, Isso, tem a questão da creatina, que eles isso, também falam. exato. Esses alimentos, eles são benéficos para o Pro idoso quando ele idoso. tem uma orientação Isso, precisa sempre profissional? ter uma orientação nossa, né, de um médico, porque alguns idosos têm, às vezes, uma disfunção renal, ainda não é uma insuficiência renal, mas estão caminhando para uma insuficiência renal, então precisa ter uma avaliação laboratorial e clínica do paciente, mas é extremamente benéfico, né? A gente sabe que o whey protein hoje é a melhor proteína para o idoso ingerir. Por quê? Porque o whey, a gente chama de proteína hidrolisada, ele é de fácil digestão. Então, quando ele ingere aquele whey protein, é mais fácil ele absorver, por exemplo, do que um bife, né? Porque ele não tem muito ácido gástrico, né? Então, para fazer a digestão de um bife é extremamente difícil, vai ficar muito tempo no estômago. O whey, quando o idoso toma, ele é absorvido mais rápido e chega mais rápido no músculo, né? Então, a gente sabe disso, mas é claro que tem que procurar um profissional para saber Sim. a dose que pode tomar e quando vai tomar. Creatina é a mesma coisa. A gente tem estudos vários da creatina, não só para força muscular do idoso, mas também para cognição, para memória, né? Então a gente sabe disso, a creatina são 3 a 5 gramas por dia, mas também é selecionado, né? A gente precisa saber que tipo de idoso pode tomar ou não, que horas que a gente vai receitar a creatina. Porque tudo que é relacionado ao idoso, Isso. medicamento, alimentação, a gente tem que ter um cuidado maior, né, Tem doutor que ter, Tiago? Cíntia, porque realmente eles são frágeis, tem a questão dos medicamentos que eles tomam que possa ter uma interferência, as doenças, né, que eles estão tratando, então sempre procurar um profissional. Ah, é ótimo. Então é importante as pessoas terem consciência do poder da alimentação, dos benefícios de ter uma boa alimentação para ter uma vida mais saudável, né? Sem dúvida, é o que a gente tem que garantir a qualidade de vida, né? Então, viveu a vida toda, trabalhou, né? Passou pela vida toda, então no final, né, nesse processo na melhor idade, a gente precisa garantir qualidade de vida, né? Pessoa ativa, saudável, se alimentando bem, e a gente vai garantir isso com uma alimentação equilibrada, né, e balanceada. Perfeito. E a gente está caminhando para o fim. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho, só para finalizar e depois deixar um recado para a gente, como uma boa alimentação pode ajudar a prevenir alimentos na velhice. A gente falou que na vida madura é importante já começar a se preocupar com isso. Como você se preocupando com isso na vida adulta, você pode evitar problemas mais à frente, quando chegar na terceira idade. Sem dúvida, né? A gente sabe que uma boa alimentação ali na vida adulta, e é na vida adulta que a gente tem que começar e se preocupar, porque isso vai se perpetuar no envelhecimento, né? A gente previne uma série de doenças metabólicas, né? A gente sabe, todo mundo tem acompanhado, né, na mídia, né, em rede social, o quanto que tem aumentado a porcentagem de pacientes com obesidade, tá? E isso no envelhecimento não quer dizer que a pessoa não coma, né, idosa, que ela não esteja com obesidade, porque muitas delas comem a alimentação desbalanceada, aumentam só a taxa de gordura e não de massa muscular. Então, quando a gente começa isso já na fase adulta, esse tratamento e essa alimentação mais balanceada, é muito mais difícil caminhar com uma obesidade, uma síndrome metabólica no futuro, que acarreta aumento de diabetes, pressão alta, câncer, né, aparecimento de câncer muito associado, e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, que estão ligadas também a distúrbios metabólicos. Então, o ideal é na fase adulta a gente já começar a organizar essa alimentação para isso ser perpetuado no envelhecimento Ai, que saudável. ótimo, é muito bom. E para encerrar, deixe sua mensagem aos idosos, aos familiares que nos assistem sobre a importância de ter uma boa alimentação. Isso mesmo. Acho que fica muito claro, né, o poder da alimentação nesse processo
do envelhecimento, dessa melhor idade. E a melhor idade é isso, né? Fazer uma atividade física boa, poder viajar, participar de eventos sociais com a família. E todos esses eventos sociais no envelhecimento, todo esse bem-estar, invariavelmente vai ter alimentação ali no meio, né? Para ter a sociabilização. Tentar se alimentar de uma forma balanceada, equilibrada e não se esquecer que muitas doenças que vocês fazem tratamento, elas podem ser corrigidas com alimentação, elas podem ser minimizadas, o impacto delas com uma alimentação saudável. Então, para você que não faz o acompanhamento, procure saber com seu médico, ou procure ser encaminhado para um médico especializado ou para um nutricionista que vai dar as melhores dicas e as orientações para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida. É isso, que ótimo, doutor Tiago. A sua entrevista foi esclarecedora, foi ótimo recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que todas essas dicas que você deu vai ajudar e muito os nossos idosos, nossos aposentados. E lembrando a você que o sindicato tem o Café com Palestra, sempre traz informações importantes para vocês sobre saúde, bem-estar. Então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e fique por dentro. Doutor Tiago, eu agradeço a sua participação e se as pessoas tiverem mais dúvidas, podem nos enviar e depois a gente encaminhar para o senhor para a gente Com responder? certeza, Cíntia, pode me enviar que eu vou responder todas as perguntas. Ai, tá ótimo. Obrigada pela sua Obrigado pelo participação. convite. Espero recebê-lo em outras Com certeza, será um ocasiões. prazer. Obrigada. É isso, por hoje ficamos por aqui e na semana que vem teremos mais Sindinap Saúde. Até lá. Tchau, tchau.